Sejam todos muito bem-vindos, queridos irmãos e irmãs em Cristo e também amigos que acompanham as nossas transmissões. Nós estamos no meio do contexto do livro de Mateus, chegando já em Mateus capítulo 25, e o título da mensagem de hoje, da mensagem 27, é a vinda de Cristo e as nações. A leitura da Bíblia é Mateus do capítulo 25, dos versículos 31 até 46. Na semana passada nós abordamos a parábola dos talentos e não conseguimos terminar, então hoje eu vou terminar essa parábola. Nós havíamos deixado claro para todos os nossos ouvintes, nossos irmãos que acompanham, que Deus, Ele tem um negócio. O negócio de Deus é a economia de Deus. Essa palavra economia, ou em grego oikonomia, aparece em primeira carta ao Timóteo de Paulo, no capítulo 1, versículo 4. Ali foi traduzido em algumas versões para o serviço de Deus na fé. A palavra serviço, na verdade, é oikonomia. Oikos em grego significa casa, e nomia vem de nomo, vem da palavra lei, ou a palavra gerenciamento, que significa gerenciamento ou que significa administração. Isto é, Deus tem uma casa aqui na terra e hoje no Novo Testamento a sua casa é a igreja. E a administração da casa visa levar a cabo o negócio de Deus. E o negócio de Deus hoje ficou claro para nós em Mateus 16, toda a obra que Cristo realizou como homem aqui na terra, né, a sua encarnação, o seu viver humano, os seus sofrimentos, né, a pregação do Evangelho, sua cura, né, e a sua pregação do Evangelho. Ele teve por fim de sofrer nas mãos dos principais sacerdotes e será entregue, né, aos gentios para ser açoitado e morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então todo o trabalho que ele fez aqui na terra visa, né, como Cristo ungido de Deus, cumprir a sua missão. A sua missão é a de gerar a igreja, e não só gerar a igreja, mas a edificá-la. Nós hoje estamos no processo da sua edificação. Deus, Ele encarregou a Pedro, né, encarregou a Jesus, a Cristo, né, a todo esse processo que Ele passou até a sua morte em ressurreição, e Deus, né, fez com que ainda no registro de João capítulo 20, ele apareceu no meio de onde estavam os discípulos, num recinto fechado. Ele apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco, né? E soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então, graças a Deus, após a sua morte e ressurreição, Deus, Ele rogou ao Senhor, isso está em João capítulo 14, Ele rogou ao Pai que enviou outro Consolador, e esse outro Consolador é o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, e esse Espírito, na verdade, era o próprio Jesus, que habitava com os discípulos naquele tempo, mas depois da sua ressurreição, ele teria condições de entrar nos discípulos como Espírito. Graças a Deus, hoje, esse Jesus, esse Cristo, está dentro de nós, habita em nós como Espírito de Deus, como Espírito de Cristo, e como o próprio Cristo vive em nós.
E não só isso, no dia do Pentecostes, ele reuniu ali os galileus, seus discípulos, 120 galileus, e ali pediu para que aguardasse a promessa do Pai, né, que enviaria do céu, né, o Espírito Santo para derramar sobre aqueles homens que estavam em Jerusalém para batizar, né, a sua igreja para dentro de um único corpo de Cristo. E esse batismo pelo Espírito Santo deu poder para a igreja, para a pregação do Evangelho. Então ficou muito evidente que a missão de Cristo, ele fez a sua primeira parte, ele fez enquanto esteve em carne, obedeceu ao Deus Pai e morreu na cruz. Ele ressuscitou, gerou a igreja. Daí para frente, irmãos, o processo da edificação da igreja agora fica a cargo do Espírito Santo com a igreja. Nós estamos aqui na terra com a missão de concluir a edificação da igreja. Até o século XX, até o século XIX, né, a igreja não havia sido edificada. E quando a igreja foi edificada, as portas do Hades não prevaleceram contra ela. Mas, queridos irmãos, eu quero dizer para vocês, nós estamos no século XX, nós estamos no final, né, dos tempos. E essa edificação da igreja, queridos irmãos, tem que ser feita pela última geração. Nós somos chamados como trabalhadores da última hora. Deus não quer perder tempo mais. Ele quer nos usar como trabalhadores que pensam fora da caixa, não convencionais, não seguir as tradições. Nós seguimos o Espírito. Nós damos flexibilidade para o Espírito agir, nós damos liberdade para o Espírito agir, né? Longe da nossa limitação humana, limitação da nossa mente. E graças a Deus, irmãos, pela palavra profética que Ele tem dispensado nesses anos, tem nos guiado e tem feito com que a igreja entendesse que a palavra faz a obra de Deus. Nós entendemos, irmãos, que pela nossa simplicidade é importante identificar o canal de onde flui a palavra de Deus. Quando nós identificamos o canal por onde flui a palavra de Deus, irmãos, daí para frente é permanecer simples, permanecer obedientes à palavra, penetrar na palavra, não ouvir a voz do Senhor superficialmente. Infelizmente, durante toda a história do povo de Israel, quando a palavra de Deus foi desprezada, foi menosprezada, deixada de ser apreciada, a decadência veio. Também em toda a história da igreja, a decadência veio quando não havia mais a palavra de Deus viva, ou quando não havia mais quem ouve a palavra de Deus atentamente para executá-la. E graças a Deus, irmãos, chegou o nosso tempo que no livro A História da Igreja de André Miller, escrito em 1800 e alguma coisa, ele então já predizia que surgirá a igreja em Filadélfia. Ela terá uma característica especial, é de que serão destrancados os tesouros da palavra profética para essa igreja. Mas parece antagônico. Essa igreja será encarregada de concluir a obra de Deus. Mas essa igreja é um pequenino rebanho de Lucas. E essa igreja tem pouca força. Então, como essa igreja que tem pouca força e pequena em número pode concluir a tarefa de edificação da igreja? Irmãos, graças a Deus, ela tem a palavra profética. Isso tem feito toda a diferença nos nossos dias.
agora nós descobrimos que a palavra profética que vem da boca de Deus, se nós ouvirmos atentamente, como ele disse para o povo de Israel quando separou do Egito para o Monte Sinai, ele disse: se atentardes diligentemente à minha voz e guardardes a minha aliança, vocês o quê? Serão uma propriedade peculiar minha, dentre todos os povos. Vós sereis reino de sacerdotes e uma nação santa. Então esse era o povo de Israel quando foi chamado. Como poderia esse povo ser diferente das outras nações? Como poderia esse povo permanecer diferente das outras nações? Irmãos, é pela palavra. É ouvir atentamente a palavra, diligentemente a palavra, e guardar os seus mandamentos, guardar a sua aliança. Irmãos, no tempo da igreja, quando foi gerada, é a mesma coisa, não é isso? E se nós, irmãos, demos a atenção e apreço adequado à palavra profética, o que Isaías diz, o amor reverente à palavra de Deus, irmãos, Deus vai ter lugar para fazer a sua obra por meio do Espírito. E tem acontecido isso. Graças a Deus, irmãos, nós precisamos perceber o poder que há na palavra de Deus. Não havia luz no registro de Gênesis capítulo 1, e Deus disse uma só palavra: haja luz, e a luz se fez. Veja o poder que há na palavra de Deus, não é? Então, irmãos, nós precisamos acreditar. Em Salmos 33, versículo 9 fala, né? Falou Deus e tudo se fez. Ordenou Deus e tudo passou a existir. Então, a palavra de Deus tem um poder de criação, a palavra de Deus tem um poder de operação, a palavra de Deus é uma ordem para as coisas se fazerem. Portanto, irmãos, se nós recebemos essa palavra com esse espírito, como os tessalonicenses receberam com a palavra de Deus, essa palavra tem poder para operar eficazmente em quem crê. É dessa forma, irmãos, que a igreja em Filadélfia vai concluir essa tarefa da edificação da igreja. Então, irmãos, essa tarefa de edificação da igreja, que é a missão de Cristo, passou para nós, e nós, pelo poder do Espírito, nós estamos executando e concluindo essa tarefa da edificação da igreja. É, portanto, irmãos, um negócio. Estamos envolvidos em um negócio. Durante 19 séculos, a partir do século II até o século XX, né, até agora há pouco, século XIX, irmãos, o povo de Deus, por causa do surgimento do clericalismo, tem lidado com a palavra de Deus meramente como doutrinas, meramente como teologia, e somente o clero podia servir ao Senhor. Então esse clero tem que ser preparado, indo para escolas, né, teológicas, para eles entenderem, né, várias teologias sistematizadas. Irmãos, isso perdeu o sentido da economia de Deus, perdeu o sentido da economia, do negócio de Deus. Nós estamos executando um negócio, e o negócio, todo negócio, irmãos, visa o resultado. Todo negócio visa fruto. E Deus mandou buscar fruto na sua vinha no Antigo Testamento, e os que a quem Ele entregou para produzir fruto na vinha no Antigo Testamento não encontrou fruto nenhum. E no Novo Testamento o Senhor também faz a sua igreja uma vinha. Ele quer o fruto da vinha. Esse é o negócio. Não é só para estudar teologia, não é só para estudar doutrinas, teorizar as coisas, ou para falar palavras bonitas da Bíblia. Não é para isso. Cada palavra de Deus é uma ordem. Cada palavra de Deus é para executar alguma coisa, e essa execução, irmãos, é para a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus,
Por isso, irmão, o Senhor chamou antes de Jesus como homem. Ele precisou se tornar um homem, não é isso? Para executar a sua tarefa, chamou os seus servos, entregou a cada um, né, os talentos. Ele confiou os bens a essas pessoas. Irmãos, Deus nos confiou os seus bens. Os seus bens, irmãos, são pessoas para a edificação da igreja. Portanto, quando nós vamos às ruas pregar evangelho, orar com as pessoas, posso orar por você? Na verdade, você está procurando, encontrando os dons que o Senhor tem aí nas ruas para você trazer para a edificação da igreja. O Senhor deu para um 5 talentos, para outro 2 talentos, para um 1 talento. Irmãos, justamente para não menosprezar. Aquele que recebeu 1 talento vai olhar para os de 5 talentos, puxa, ele recebeu tanto, ele tem tanto capital, ele consegue desenvolver bem o seu negócio, mas eu recebi só 1. Então, para não desprezar isso, eu fiz questão de fazer uma pequena comparação com o valor do talento de hoje. O talento aproximadamente são 45 quilos de prata, né, que ao mercado internacional, no dia que eu consultei, no mercado internacional de prata, né, 1 talento significava em torno de 170 mil reais. 2 talentos, 340 mil reais, e 5 talentos, 850 mil reais. Então, eu só usei isso para vocês terem uma ideia de que não é pouca coisa. Quem receber 170 mil reais, dá para fazer um negócio. Mas o negócio de Deus não é dinheiro. O negócio de Deus são as pessoas para a edificação da igreja. O negócio de Deus, irmãos, é a edificação do corpo de Cristo. Então, como eu não terminei de explicar, alguns podem ter entendido errado na semana passada, na mensagem passada. Então, quero completar aqui com Romanos 12. Abra sua Bíblia em Romanos 12. Senhor Jesus. Vou ler a partir do versículo 4, tá bom? Vocês podem ler todo o capítulo, que vale a pena. Romanos 12, versículo 4, aqui fala do corpo, né? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, tá? Então, se eu falar em talentos, você vai entender que esses talentos são dados para os membros do corpo. E cada membro do corpo tem a sua função. E a função de um membro é diferente da função de outro membro, tá? Então, cada um tem a sua função. E como eu vou ter a minha função, como eu vou funcionar, sendo fiel à minha função que Deus me deu, aí que vem em seguida, né? Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Por isso, irmão, nós temos que entender que nenhum de nós é grande o suficiente para ser um corpo. Nós somos no máximo um membro. Todos nós somos um membro. Nós todos juntos formamos um só corpo, tá? Então, esses talentos são dados para esses servos, não são para abrir o seu negócio particular, porque o negócio deles é um negócio do Senhor. O negócio deles é um negócio do Senhor, ou seja, é para edificação da igreja. É para que cada membro funcione adequadamente para que o corpo seja edificado. Vocês entenderam? Aí versículo 6 vai interpretar, eu vou interpretar os talentos com o versículo 6. O versículo 6 diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça, né,
que nos foi dada. Então, esses dons são os talentos. O Senhor quer dar-nos dons conforme a graça nos dada. E essa graça que é nos dada é de acordo com a capacidade da parábola dos talentos, entendeu? De acordo com a capacidade, né? Deus então tem determinada graça para você, e de acordo com a medida da graça, Deus então dá dons para você. Entenderam? Então os talentos não são dinheiro, os talentos são dons. Dons para que cada um de nós, como membro do corpo de Cristo, funcione em prol do corpo. Não é para o meu benefício próprio, não é para o meu negócio próprio, é mais para o negócio de Deus, que é a edificação da igreja. Por isso, irmãos, nós precisamos ampliar nossa capacidade. Nós precisamos buscar sempre, irmãos, a nos aperfeiçoar, certo? Seja na educação formal, quem está na idade escolar, seja através da sociedade, trabalhando no nosso trabalho, irmãos, podemos ampliar a nossa capacidade para o uso de Deus. Podemos ou não podemos? Na nossa vida social, também podemos aprender, não é isso? Né? Ampliando nossa capacidade, aprender, irmãos, com acerto dos outros, com erro dos outros, com nossos acertos, com nossos erros, não é isso? Podemos procurar sempre progredir. Não seja como aquela música que nós tínhamos, uma música popular no Brasil, que dizia: eu nasci assim, fui criado assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, e não vai ser nunca arrebatado. Sabe, nunca diga para o outro, fala: eu sou assim, irmão, não adianta me mudar. Você pode mudar sim, pode ser aperfeiçoado. É ou não é? Então, irmãos, vamos. Você pode ser aperfeiçoado no CIAP, você pode ser aperfeiçoado no PAC, pode ser aperfeiçoado pregando o evangelho com os irmãos. Eu posso orar por você. Você pode ser aperfeiçoado na rede das conectadas das mulheres. Você pode ser aperfeiçoado na rede de cuidado dos homens de oração. Você pode ser aperfeiçoado através da central de acolhimento, através da rede de cuidado da igreja, né? Você pode ser aperfeiçoado nos diversos serviços da igreja, no Bucafé, no Expo Livro. É ou não é? Fábrica de jovens, fábrica de vencedores está aí no final do mês, não é? Podemos ser aperfeiçoados ou não podemos? Vamos ampliar nossa capacidade. Agora, mesmo ampliando a nossa capacidade, nós temos que entender que a obra de Deus não é feita pela nossa capacidade. A obra de Deus é feita pelo poder de Deus. Aí você vai dizer: então por que eu ampliar a minha capacidade de ser tudo feito pelo poder de Deus? A capacidade humana, hoje, expliquei para os irmãos hoje de manhã, eu falei da sarça, vocês lembram? Quanto mais a sarça é aperfeiçoada, mais consegue, né, ser sustentáculo para o poder de Deus ser maior. Tá? Então vamos fazer outra analogia hoje de manhã, não é isso? É como se fosse, né, Deus é um suprimento muito grande de uma caixa enorme de água, e você é o condutor dessa água, tubulação de água. Vamos tentar entender assim. Mas você é um tubo de meia polegada de diâmetro e precisa suprir 5 banheiros, 10 banheiros e mais tantas pias da cozinha. E quando você abre todas as torneiras, vem pouquinho para cada torneira. Por quê? Não é que não haja água na caixa d'água, é que a capacidade da tubulação é pequena. Vocês estão me entendendo? Então o poder de Deus continua sendo o poder infinito de Deus, mas quando passa por você, é extremamente limitado. Por isso, irmãos, Deus nos capacita. De meia polegada, você pode ser capacitado para 3/4. E você pode ser capacitado para uma polegada. Eu não sei por que a nossa tubulação tem essa medida inglesa, né? Porque tudo era métrico, né? E
E você pode ser ampliado para 1,5 polegadas. Pode ser ampliado para 2 polegadas. É ou não é? 2 polegadas. Você sabe quanto são 2 polegadas? Acho que tem gente que nem sabe o que são. 2 polegadas, irmãos, são 10 centímetros de diâmetro. 10 centímetros de diâmetro. Aí pode conduzir muita água. Então, irmãos, o poder continua sendo de Deus, não é seu. Muitas pessoas que são muito capazes e acharam que o poder para fazer a obra de Deus é dele, Deus também não pôde mais fluir através desses canos poderosos, porque o poder é de Deus, o poder não é do homem, né? Então, muito bem. Então, irmãos, eu queria só complementar isso para vocês entenderem que, né, precisamos buscar sempre aperfeiçoamento, temos sempre humildade suficiente para aprender com os outros, para aprender com a palavra, para aprender com a nossa vida conjugal, na vida social, vida da igreja, principalmente na obra do Senhor. Nós podemos procurar sempre sermos capacitados. E o nosso negócio é edificação da igreja. Quando a gente prega o evangelho nas ruas, irmãos, é para buscar as pessoas, já predeterminou, não é isso? Que essas pessoas seriam materiais para a edificação da igreja, que são os seus bens. Então, quando vamos para as ruas, vamos procurar os bens do Senhor. E quando nós trouxermos esses bens do Senhor, vamos cuidar bem delas, porque são bens do Senhor. E vamos colocar esses bens para a edificação da igreja. Vocês entenderam? Então, quando o Senhor voltar a achar você fazendo assim, você será vencedor, porque você está cuidando bem dos bens do Senhor, tá? Bom, espero ter conseguido terminar aqui para vocês entenderem, tá? E, irmãos, a recompensa, vou falar rapidamente da recompensa que eu não falei, né? Mateus 25, não é isso? Versículo 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, e fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, né? E assim ele falou para o que recebeu 5 talentos, também o que recebeu 2 talentos. Você vê que ele falou a mesma palavra para um que recebeu 5, um que recebeu 2. Quer dizer, basta você ser fiel ao que você recebeu, não precisa fazer comparação com outro, tá? Sendo fiel, você vai receber a recompensa sua. Eu preciso complementar, né? O irmão Dong, quando tocou nesse assunto, ele realmente falou uma coisa muito correta, né? Por essa parábola, parece que a situação é estática. Quem recebeu 5, né, vai permanecer com esses 5 até o final da sua vida. Quem recebeu 2 vai ser 2 estaticamente. Quem recebeu 1 será 1 estaticamente até o final. Irmãos, pelo que o irmão Dong nos explicou, irmãos, ninguém começou a servir na igreja com 5 talentos. Todos nós começamos com 1 talento. Então esse talento recebido no começo não vai permanecer até o final. Esse talento vai ampliar. Então não fique você dizendo: mas eu sou de 1 talento, eu vou morrer com 1 talento. Não vai não. Se você for fiel ao Senhor, não é isso? Buscar se capacitar, você for fiel no pouco que o Senhor entregou para você, mesmo aqui no tempo da era da igreja, para a obra do Senhor, o seu 1 talento pode no final virar 5 talentos, quem sabe? Seu 1 talento pode virar 2 talentos, eu não sei, mas depende de você também hoje, tá bom? Então não pense que quem recebeu um talento, pronto, azar, recebi 1 talento, não acertei na loteria, vou morrer com 1 talento. Não, senhor. Desenvolva o seu talento, tá bom? Então quando o Senhor chegar, o Senhor vai falar: você foi muito fiel nos bens que eu entreguei para você. Você pregou o evangelho, você trouxe esses bens para a igreja, você cuidou desses bens, você edificou com esses bens. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, entenderam? Então essa é a nossa tarefa.
tá bom? E é interessante que essa palavra gozo é alegria. É alegria, né? Em João capítulo 15, ó Senhor Jesus, eu não vou conseguir entrar de novo na palavra de hoje. Vamos lá. 15. João 15, versículo 11, como diz: tenho-vos dito estas coisas, para que o vosso gozo seja completo. Mas se você for para King James atualizada, a sua tradução é para que o quê? Bom, vamos lá. João 15, versículo 11. Quem que tem aí? Saiu na tela? Tá. Então, só para eu não virar minha cabeça aqui, deixa eu achar aqui a minha Bíblia aqui, né? 15, 11, né? Tá. Tenho-vos dito estas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Irmão, o que quer dizer isso? O galardão, hoje na vida da igreja, irmãos, podemos viver nessa alegria do Senhor. Hoje na vida da igreja, estamos servindo ao Senhor, suando nas ruas, suando em cuidar das pessoas, mas na verdade, irmãos, podemos trabalhar tudo isso no descanso. Podemos trabalhar tudo isso na alegria do Senhor. E quando você prega o evangelho, quando você cuida das pessoas, não inunda uma alegria dentro de você? Não inunda uma felicidade em você? Então, o objetivo de Deus, irmãos, fazendo a sua obra, é levar você cada vez mais para dentro da sua alegria, para você viver cada vez mais na sua plena felicidade. Por quê? Porque no dia da recompensa, quando chegar o reino, Ele vai te dar a realidade dessa alegria. Vocês entenderam? Então, irmãos, quando fala gozo, parece uma coisa muito distante de nós, mas é alegria, é a nossa felicidade, é a felicidade plena que o homem busca. O homem corre atrás da felicidade o tempo todo, não é? Tem gente que corre a felicidade atrás dos casamentos dele, que hoje tem que pagar pensão para 5 mulheres. E ainda não achou a felicidade. Irmãos, a felicidade está em Deus. Chega de pagar pensão, né? João 17, 13. Não estou falando para você violar a lei, tá? Estou falando para você não buscar felicidade nisso. Buscar felicidade é no Senhor, tá? Versículo 13. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. O meu gozo. Vamos ver a versão King James atualizado como traduz. 17, 13. Mas agora, é isso, né? Mas agora vou para ti, digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Irmãos, hoje na terra mesmo, enquanto vivemos trabalhando para o negócio do Senhor, já podemos, irmão, trabalhar desfrutando dessa alegria, dessa felicidade. Irmãos, essa é a única coisa que nos satisfaz. Não busque satisfação em outras coisas. Fazendo a obra de Deus, né? Nós somos satisfeitos. Essa é a alegria. Por isso, irmãos, naquele dia, o galardão nosso também será a própria alegria, a própria felicidade que o Senhor nos dá. É por isso, irmãos, que lá em Provérbios, capítulo 8, vocês se lembram? Vamos lá, vai, capítulo 8 de Provérbios. Nós falamos para vocês, eu falei para vocês que o pai e o filho já viviam em plena felicidade,
Porque Deus é a própria felicidade. Não é isso? Deus é a própria felicidade. Então o filho é o receptor do amor do pai, e o pai é a felicidade do filho, e o filho acabou sendo o prazer do pai. Entendeu? Então no capítulo 8 de Provérbios, versículo 30, então eu estava com ele, só o pai e o filho, na eternidade passada. Cooperei em tudo como seu arquiteto na criação, né? Dia após dia tenho sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado. Você quer se sentir sempre muito feliz? Você tem que estar junto de Deus, que Deus é a fonte da própria felicidade. Essa é a verdadeira alegria. Mas Deus quer repartir essa alegria com o homem. Aí no versículo 31 diz: regozijando-me com o mundo que Ele criou e me alegrando com os seres humanos. Irmão, Deus quer repartir com os seres humanos. Deus quer nos introduzir na sua felicidade plena, na sua alegria. Então, quando chegar no reino milenar, nós seremos galardoados. Para os que forem fiéis, o nosso galardão será a realidade dessa alegria do Senhor, dessa plena felicidade. Ó Senhor Jesus. Os vencedores então vão participar antecipadamente. Por que antecipadamente? Porque a maioria dos santos que não forem vencedores não terão parte esse gozo antecipado, dessa alegria antecipada, dessa felicidade antecipada. Somente depois, né, depois do milênio, aí sim todos farão parte, né, da esposa do Cordeiro. Aí sim todos participarão. Todos os crentes participarão na Nova Jerusalém, no novo céu, nova terra, essa plena felicidade. Mas os vencedores anteciparão essa felicidade como galardão. Tá bom? Então, irmão, vale a pena. Mas o que recebeu um talento, eu vou reforçar mais um pouco. Aquele que recebeu 5 talentos, aquele que recebeu 2 talentos, eles foram vencedores, porque a atitude deles foi o quê? O Senhor ordenou, o Senhor falou uma palavra para eles, deu uma ordem para eles negociarem, eles não questionaram e saíram imediatamente a negociar. Irmãos, devemos ter essa atitude. Quando o Senhor dá uma ordem, não fica aqui questionando: será que essa palavra vai funcionar? Será que realmente nós somos a igreja em Filadélfia? Será que somos o pequenino rebanho? Será que nós temos condições reais de concluir esta era? Irmão, se você ficar questionando, você vai perder o trem, né? O trem dos vencedores. Por isso, irmãos, né, o que recebeu um talento, ele é cheio de justificativas. Irmãos, hoje, quem já tem um tino de negócio, quem já tem um tino de vencedor, irmãos, sai imediatamente a negociar. Ele é simples, ele é obediente e ele toma ação imediatamente, tá bom? Mas o que? Recebeu 5, o que ele faz? Versículo 24. Chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Irmãos, ele não falou errado não. Realmente, irmãos, a obra de Deus para o homem fazer é impossível. Deus está exigindo do homem uma coisa impossível: edificar a igreja, salvar as pessoas, cuidar das pessoas, se nós mal cuidamos de nós mesmos. Mas graças a Deus, irmãos, a obra é feita pela palavra dele. A obra é feita pelo Espírito. Não é por força nem por poder, mas pelo Espírito de Deus.
Então, quem são os 5 talentos? Quem são os 2 talentos? Irmãos, basearam na palavra e foram executar. Se você não usa o poder da palavra para executar a obra de Deus, você não tem poder para fazer. Realmente o Senhor é severo. Ele manda o quê? Manda juntar onde não espalhou. Ele manda semear onde não tem semente. Irmãos, mas graças a Deus, irmãos, Deus nos deu tudo no Espírito, na palavra dEle. E hoje nada é feito por nós, irmãos, como seres humanos. Somos no máximo canais. Somos vasos de misericórdia. Deus tem feito milagres e mais milagres entre nós. Por isso, irmão, se você ficar razoando como homem, puxa vida, como eu vou fazer isso? É impossível, é impossível. Então fica no impossível. Você vai enterrar o seu talento, tá? Receoso, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Eu sei que eu não tenho capacidade de fazer, eu vou devolver para o Senhor o que o Senhor me deu. Irmãos, você não só não vai entregar o produto para o Senhor, você vai prejudicar todo o corpo. Se um membro não funcionar, como eu tenho essa mão direita com restrição, irmãos, eu acabo sobrecarregando o corpo. É ou não é? Então, irmãos, pense no corpo. E se você, aí o que o Senhor fala? Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei, quer dizer, como capacidade humana o homem não consegue fazer. Cumpri então que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Irmãos, quem são os banqueiros do Senhor? Hein? Irmãos, primeiro, a obra de Deus é a palavra quem faz. Em segundo lugar, irmãos, os banqueiros podem ser o profeta, ou os profetas que falam a palavra de Deus. E Efésios, capítulo 4, versículo 12, deixa bem claro que Deus tem uns banqueiros que ajudam você a multiplicar o talento, não é isso? Capítulo 4 de Efésios, versículo 11, Deus deu os homens dons para a igreja, tá? Vamos ler, vai. Esse versículo é importante. Efésios 4, versículo 11. Senhor Jesus. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Então, essas pessoas não são o clero para substituir os membros do corpo de Cristo funcionário. Não. Essas pessoas são banqueiros que vão ajudar, vão aperfeiçoar cada membro a funcionar. Então, esses que Deus deu como dons, esses homens como dons, Deus deu para a igreja, versículo 12, eles com vistas, Deus deu com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Portanto, irmãos, nós como membros do corpo de Cristo, como santos, nós temos a necessidade de sermos aperfeiçoados. E esse aperfeiçoamento, irmãos, visa cada um fazer a obra do ministério. Cada membro é capacitado pelos homens dons para fazer a sua parte na obra do ministério. E que é a obra do ministério? É a edificação do corpo de Cristo. Portanto, irmãos, nós precisamos nos entregar para sermos aperfeiçoados no corpo de Cristo, sermos aperfeiçoados na igreja do Senhor, sermos aperfeiçoados na obra do Senhor, para que nós possamos aprender a funcionar como membro do corpo de Cristo. Como usar os dons que o Senhor nos deu como membro e como executar a nossa função. Tá certo? Então, é isso que Deus hoje está fazendo. Entrega para os banqueiros. Se você não sabe fazer, entrega para os banqueiros. Irmãos, muitas vezes tem muitos irmãos e irmãs, eu me incluo, certo? A gente não sabe pregar evangelho, é ou não é? A gente tem
tem medo de contatar as pessoas, sair e abordar as pessoas, né? Nós temos timidez. Irmãos, muitas vezes numa hora dessa a gente pede ajuda de alguém, pede ajuda de algum comportor, algum ciapista, algum irmão, né, que tem experiência. Nós vamos ter uma próxima saída, graças a Deus ontem, né, as mulheres saíram, né? As mulheres conectadas saíram. Certamente tinha algumas irmãs que tinham timidez, tinham problema, né, de não sabe como fazer, mas irmãos, é só acompanhar quem faz. Não é isso? Porque essas pessoas, né, que vão aperfeiçoar você para fazer. E depois que você faz, depois que você prega o Evangelho, você percebe como é glorioso fazer isso, como é gostoso fazer isso, como te enche de alegria, como te enche de felicidade, né, irmãos? Então você nunca vai se arrepender de ter saído, né? Então, irmãos, graças ao Senhor, nós temos pessoas que nos aperfeiçoam em todos os sentidos, tá? Então, irmãos, no tocante ao reino, o princípio de Deus é este: ao que foi fiel na presente era da igreja, dando lucro ao Senhor, usando os seus dons para pregar o Evangelho, cuidar das pessoas, servindo e edificando com outros membros do corpo de Cristo, receberá muito mais os dons dos cristãos preguiçosos, porque o Senhor falou assim, né? Dá esse talento para o que tem 10. Então, quanto mais você tem, mais você vai receber, tá bom? E, portanto, não seja esse servo inútil, tá? Se você realmente não se sente capaz de fazer algumas coisas, pede ajuda, isso, né? Pede ajuda. Eu pelo menos vou segurar a mala para você, né? Eu vou segurar livro para você, né? Eu vou segurar a tua bolsa, né? Então, irmão, pelo menos isso aí você vai sendo aperfeiçoado, né? Então, esse que é versículo 30, né? E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Muitos interpretam como a perda da salvação. Irmãos, aqui não é perda da salvação, porque estamos tratando de pessoas salvas, pessoas regeneradas, pessoas que já são filhos de Deus. Irmãos, a salvação é eterna, a salvação não se perde, mas o que perde, irmãos, é o galardão. Vocês entenderam? Então, o milênio é o galardão dos vencedores. E se você, né, você for esse de um talento que enterrou o seu talento, você vai passar o milênio, os 1000 anos nas trevas exteriores. O que significam as trevas exteriores? Não é lago de fogo, não é, né, lugar dos incrédulos, mas é um lugar privado da glória de Deus, da manifestação no reino dos céus. E ali você haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que significa isso? Você então se lamentará porque você não foi obediente à palavra do Senhor durante a era da igreja. Você rangerá os dentes porque naqueles dias eu só me preocupei a viver a minha vidinha, só me preocupei a viver como todo mundo, como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, né? E não vivia apercebido. Então, graças a Deus, irmãos, hoje ainda temos tempo. Podemos viver vigiando e viver o que sóbrios e, né, apercebido, tá? Então, as trevas exteriores estão do lado de fora da glória resplandecente da manifestação do reino dos céus. Então agora eu vou entrar na mensagem de hoje, né? Foi importante essa parte, não foi? Tá. Então agora, a partir do versículo 31 do capítulo 25 de Mateus até o final, é a última sessão. Lembre-se do contexto. Nós estamos dentro de que contexto? Estamos no contexto, irmãos, de os discípulos terem feito uma pergunta para Jesus: quando sucederão essas coisas? Quando sucederão, irmãos, né? Eles perguntaram para Jesus: quando sucederão, né, essas coisas que o Senhor está falando, que não ficará pedra sobre pedra, não é isso? O templo será todo destruído, né? E qual o sinal da vinda do Senhor, da tua vinda, e qual o sinal da consumação do século, ou seja, do final dos tempos?
Então, Jesus respondeu em 3 sessões. A primeira sessão foi o final dos tempos para os judeus. Eu já falei sobre isso. E até agora há pouco, terminei agora há pouco a parábola dos talentos, foi a sessão que o Senhor falou quanto à igreja. Quanto à igreja, a igreja precisa olhar para a parábola da figueira e saber quão próximo está o fim. Vocês sabem quando fala o fim em Mateus 25, o fim já é chegada da grande tribulação. A chegada do fim, eu não quero estar aqui. Eu quero ser arrebatado antes do fim. Então a igreja precisa estar apercebida. E a igreja, irmãos, é que define o tom do avanço para o fim. Por quê? No versículo 14: e será pregado este evangelho do reino a todo mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Quer dizer, a igreja é que define o ritmo para trazer o fim. Por isso, irmãos, graças a Deus, desde que 2018, 2019, nós começamos a Colportagem Dinâmica, a atuar nas ruas. Muitos colportores têm sido aperfeiçoados. Nós temos hoje entre 300 e 400 colportores nas ruas, e nós queremos chegar a 1000 colportores nas ruas, né? Já temos milhões e milhões de sementes do reino espalhados já por aí, né? Como milhões de livros, né? Estão aí. Qualquer hora pode brotar sementes do reino. E não só isso, irmãos, quando chegar na grande tribulação, muitos cristãos que não forem vencedores, muitos cristãos vão fugir do epicentro da grande tribulação, que é o Oriente Médio e Europa, né? O hemisfério norte, e vão fugir para o deserto. Esse deserto é a América do Sul. Muitos filhos de Deus virão para a América do Sul para fugir da grande tribulação. Não que aqui não tenha efeitos da grande tribulação, mas não estará no epicentro, tá? E eles precisarão ser sustentados como cristãos. Graças a Deus vão encontrar milhões de livros aqui. Vão encontrar a Estância Árvore da Vida. Vão encontrar esse local de reuniões, né? Eles poderão ser alimentados. Mas eu não quero estar aqui, tá? Então, irmãos, vamos semear. Vamos semear. Aí o Senhor começou a trabalhar com Avança Jovem. Aí as mulheres conectadas entenderam que precisam cuidar das mulheres, pregar o evangelho e cuidar, né? Aí veio tudo isso. O Expolivro explodiu. Irmão, o Senhor está usando grandemente Expolivro, irmãos. Expolivro, principalmente essa última passada pelo estado de São Paulo, irmão, só teve bênçãos. Bênção atrás da bênção, né? Agora está em Votuporanga, né? Em Votuporanga é uma bênção. As autoridades municipais estão apoiando, estão vendo o benefício para a sua cidade, sabe? E de lá vai para onde? Para Patrocínio de Minas. Irmãos, aí, e graças a Deus, aí vai entrar para Minas Gerais, né? Entrar para Minas Gerais, depois para o Espírito Santo. Rio de Janeiro, não sei se vai para o Rio de Janeiro, e depois volta para o estado de São Paulo. Irmão, o Senhor está abençoando muito. E o Expolivro do Norte hoje está em Palmas, Tocantins. Do Sul deve estar em Campo Grande, Mato Grosso. Irmãos, está fazendo um sucesso. O Senhor está ganhando as pessoas, divulgando a palavra dEle. Irmão, quem faz isso, irmão? Quem faz isso? No final de 2019, nem Expolivro nós tínhamos mais. Todos os ônibus envelheceram, foram refugados, viraram sucata, ferro velho. E graças a Deus, no final de 2019, quando em setembro começamos a orar, no final de 2019 o Senhor já nos deu 3 carretas. Irmão, o Senhor quer andar rápido, né? E aí surgiu Mulheres Conectadas, hoje tem Homens de Oração, né? As igrejas entenderam que também elas podem sair para pregar o evangelho, elas entenderam que precisam acolher esses contatos das ruas,
tem a central de acolhimento, tem a rede de cuidado, né? As igrejas também estão começando a pôr em ordem os serviços da igreja para acolher essas pessoas e edificar com essas pessoas, não é isso? Irmãos, o Senhor nos preparou muito. E a palavra profética tem progredido, tem avançado. Irmãos, a palavra profética é que abre, desata, né, o nó dos acontecimentos. Nós, quando começamos a entrar em Mateus 24, quando comecei a falar do monte do templo, as coisas em Israel começaram a ferver. A pressão para edificação do terceiro templo está fervendo, está pegando fogo lá. Irmãos, o Senhor, logo, irmãos, eles não vão conseguir segurar, não. A pressão vai ser tão grande que eles vão construir o terceiro templo por bem ou por mal. Irmãos, mas para isso, então, com essa pressão toda, vai surgir um homem. Esse homem, irmãos, se tornará o anticristo mais tarde. Mas esse homem poderoso, influente, ele vai conseguir achar uma solução, negociando, vai estabelecer uma aliança, né? Aliança de 7 anos. Irmãos, não está longe de nós. Quando estabelecer essa aliança de 7 anos, o mundo todo vai dizer: paz, segurança. Agora o mundo vai ter sossego, vai ter paz, porque esse homem consegue apaziguar todo mundo. Irmãos, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobreviverá repentina destruição. Então, irmãos, quando firmar essa aliança, você não seja como os outros, paz, segurança e acomodar. Irmãos, aí e nós teremos poucos anos para sermos arrebatados. Porque no meio dos 7 anos, ele vai quebrar a aliança e vai virar um outro homem feroz e vai colocar a imagem da besta dentro do templo, porque o templo reconstruído por causa dessa aliança voltará a funcionar com seus sacrifícios levíticos, tá? E ele vai quebrar essa aliança, vai parar, cessar o sacrifício diário. Ele vai colocar a imagem da besta dentro do templo, do santo lugar. Essa besta, essa imagem, pela primeira vez um ídolo vai falar, vai conferir um fôlego ao ídolo e vai ter capacidade de matar todos quantos não adorarem a besta. Começa os 3 anos e meio da grande tribulação, tá? Então, irmãos, vamos ler então, vamos lá, capítulo 25 de Mateus, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos às ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Quando será isso? Quando vai acontecer isso? Isso já será a segunda vinda de Cristo, mas a vinda pública. Nós aguardamos a vinda secreta do Senhor Jesus. Nós aguardamos a vinda secreta do Senhor Jesus antes da grande tribulação. Em algum momento antes da grande tribulação, né, o Senhor vai vir como ladrão da noite. Ele vai vir roubar, entre aspas, o que tem mais valor da sua casa para si. Irmãos, que são os vencedores. Então, não espere a vinda pública, aguarde a vinda secreta, tá? Então, só que agora, como estou falando das nações, dos gentios, e já estou falando da vinda pública do Senhor, já no final da grande tribulação, tá bom? Estou falando do final da grande tribulação. Então, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, tá? Então eu quero explicar isso. No primeiro aspecto, a sua vinda será secreta para os cristãos prudentes que já dormiram como as virgens sábias, em Mateus 25, versículo 4, e os cristãos vigilantes
como aqueles que serão arrebatados antes da grande tribulação, de Mateus 24, 40 e 41. Só para refrescar a memória de vocês. 40 fala: 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão no moinho, uma será tomada e outra será deixada. Irmãos, esse é o momento da vinda secreta. Nós todos estaremos na atividade normal de um homem. No dia a dia, você não precisará deixar de estudar, deixar de trabalhar, deixar de casar-se, deixar de ter filho. Não precisa. Trabalha, viva normalmente, mas você é diferente dos demais. Você tem um coração que ama a vinda do Senhor. Você, através dessa palavra profética toda, você vive vigilante. Você vive apercebido. Você vive sóbrio. Você vive o quê? Praticando a palavra profética. Você vive pregando o evangelho. Você vive cuidando das pessoas. Você vive fazendo comportamento dinâmico. Você vive o quê? Você vive servindo a igreja, aperfeiçoando os outros, cuidando dos outros e edificando com todos os irmãos. Irmãos, é assim. Você vive, de repente, quando na vinda secreta do Senhor, o Senhor te achar como no estado de um vigilante, irmão, o Senhor vai te levar. Pela primeira vez, irmãos, vai ter pessoas que vão sumir na face da terra. Opa! E o Deus sumiu. Cadê? O Vitor sumiu. Irmãos, um será arrebatado, mas outro deixado. Puxa, que tristeza daquele que foi deixado, né? Por isso, irmãos, vamos vigiar. Porque a vinda do Senhor será como ladrão e exige que sejamos vigilantes. Isso está em Mateus 24, dá uma olhada, como está pertinho. 24, versículo 43 e 44. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora, que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E no segundo aspecto, a sua vinda será pública. No final da grande tribulação, ele virá principalmente para os judeus e para os gentios incrédulos. Tá? Então a sua vinda pública será um relâmpago. Capítulo 24, versículo 27. Dá uma olhada. 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você sabe como eu entendo? Por que eu entendo que a vinda pública do Senhor será como relâmpago? Irmão, porque o relâmpago é a luz, né? A luz que surge quando emite o raio. Tá? O relâmpago é diferente do trovão. Trovão é som, não é? Relâmpago é luz. Quando você vê a luz, chega muito antes do som, nas noites de tempestade. Por quê? Porque a velocidade da luz para nós é quase que imediata, não é isso? Quando acontece um relâmpago, já chega para nós imediatamente, tão rápida, né, que a luz viaja. Mas o som viaja a 340 metros por segundo. Então, se acontecer um relâmpago a 340 metros de mim, eu vejo a luz imediatamente, mas o som chega 1 segundo depois. Entenderam? Se acontecer 3 vezes isso, eu vou ouvir o som 3 segundos depois. Tá? Então, assim, por isso que aqui não fala que a vinda do Senhor será como trovão. Não. Porque o trovão demora. Então será como relâmpago. Sabe por que será, a vinda do Senhor será como relâmpago? Porque, irmãos, o globo terrestre, em termos de tempo, é dividido em fusos horários, não é isso? E se o Senhor voltar por um fuso horário, o outro, então, quem sabe, um tem que esperar 24 horas para ver a vinda do Senhor. Vocês entenderam?
Por isso que a vinda pública do Senhor não tem que esperar fuso horário. A vinda do Senhor, irmãos, é relâmpago que acontecerá para todo mundo. Todos os 24 fusos de horários. Imediato. Tchum! Todo mundo vai ver a vinda do Senhor. Vocês entenderam? É por isso que aqui fala do relâmpago. Virá como relâmpago. Acho que eu sou o único que interpreta dessa forma, né? Graças a Deus. Por quê? Porque ele sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. De uma vez. Tchum! De uma vez, tá? E assim há de ser a vinda do Filho Homem. Claro que aqui fala do relâmpago físico, mas a vinda do Senhor será semelhante a isso. Isso quer dizer o quê? A vinda dele será simultaneamente para o mundo todo, de Oriente para o Ocidente. Tá bom? Ó Senhor Jesus, no intervalo entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, porque a sétima termina, tá? Cristo então já estará a caminho da terra. Vocês já ouviram eu dizer que a vinda do Senhor, a palavra grega usada é parousia. A parousia é presença. Parousia não é uma vinda rápida, uma vinda imediata. Então a vinda do Senhor durará aproximadamente 3 anos e meio durante a grande tribulação. Por quê? Porque Apocalipse 12 fala que o filho varão será tomado, será arrebatado até o trono de Deus, que fica no terceiro céu, tá? E os vencedores, então, ali iniciará a vinda do Senhor, iniciará a parousia do Senhor. Então, os vencedores virão com o Senhor na sua parousia, aí começa a grande tribulação. Só que ele não aparece aqui na terra. Ele virá durante 3 anos e meio acompanhando nos ares, vindo aqui nos ares. É quando chega nesse momento que eu estou lendo, tá? Esse momento, Cristo estará envolto numa nuvem. Ainda caminha, ainda a terra não enxerga ele, tá? Eu vou ler para vocês Apocalipse 10:1. Dá uma olhada. Apocalipse 10:1. Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris em cima de sua cabeça, o rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Tinha um livrinho, na mão um livrinho aberto, com o pé direito sobre o mar, outro pé esquerdo sobre a terra, bradou em grande voz, como ruge um leão. Mas, irmãos, você enxerga que ele vem envolto numa nuvem. Envolto numa nuvem. Então, a terra ainda não vê. Ele está envolto numa nuvem. Então, está a caminho, mas já pertinho, a caminho, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. Então, depois disso acontecerá o quê? O exército, tá? O exército dos 10 reis, que serão comandados por anticristo, são milhares e milhares de exército, né? Que cercarão, virão contra o povo de Deus, o povo de Israel, para exterminar o povo de vez, tá? E passarão, isso é minha interpretação, então passarão pelo monte do Megido, tá? Por isso essa palavra Armagedon vem de Ar, que é monte, e Megido vem de Megiddo. Então Armagedon, a partir daí. E o Megido fica um pouco ao norte de Jerusalém. Então é um caminho estratégico para atacar Jerusalém. Então virão, né, exércitos para exterminar Jerusalém, e para mim chegará até o vale do Cedron, ficará até para sitiar Jerusalém. E Jerusalém, de fato, sofrerá muito com esse cerco, para exterminar, porque o anticristo quer terminar com o povo de Deus aqui na terra, né? E então, irmãos, na hora certa deles
exterminar, quase exterminando o povo de Israel, irmãos, eles vão ver o Senhor chegando. Os judeus vão ver o Senhor chegando. Isso está em Mateus 24, versículo 30. Dá uma olhada. Mateus 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Não sei se vocês entenderam. Lá em Apocalipse 10:1, eu estava mostrando que ele vem envolto numa nuvem. Mas aqui já é um pouco depois. Aqui já é sobre as nuvens. E quando está sobre as nuvens, ele se tornou visível. Tá? Então, sobre as nuvens, então, né, todos os povos da terra vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Irmãos, é esse poder e glória que a gente tem que ver hoje. Nós temos que ver hoje. Como Pedro, Tiago e João viram no Monte da Transfiguração. Tá? Bom, aí versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Esses escolhidos são judeus, escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, nesse momento, o Senhor aparecerá sobre os nuvens de uma forma milagrosa, eu não sei como, ele vai ajuntar os judeus ali. Tá? Da mesma forma, irmãos, que Cristo ascendeu aos céus do Monte das Oliveiras, numa nuvem, ele vai voltar também sobre o Monte das Oliveiras, publicamente. Vocês estão meio incrédulos, né? Então Apocalipse 1, dá uma olhada em Apocalipse 1. Apocalipse 1, versículo 9. A Bíblia é extremamente precisa, Capítulo 1 de Atos, versículo 9. Ditas estas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu. Então, da mesma forma como ele vem envolto numa nuvem, aqui uma nuvem o encobriu. Vocês entenderam? E enquanto... Onde estou? E uma nuvem encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Mas onde Jesus estava quando subiu? Veja o versículo seguinte. Então voltaram para Jerusalém do Monte Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. O que é esse Monte Olival? É o Monte das Oliveiras. Então Jesus ascendeu ao céu do Monte das Oliveiras à vista dos discípulos. E Monte das Oliveiras dista de Jerusalém a distância de um sábado, que é aproximadamente 1 quilômetro, 1 quilômetro e 200 metros. Então, é exatamente do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Quem já foi, viu isso. Tá? Então, irmãos, Jesus subiu, né, para o céu do Monte das Oliveiras, e ele voltará para o Monte das Oliveiras. Onde está isso? Zacarias 14. Dá uma olhada, Zacarias 14, versículo 4. Senhor Jesus. Naquele dia estarão os seus pés, de Cristo, os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, né? Então o monte fica ao oriente de Jerusalém. Eu já falei sobre isso, né? O Monte das Oliveiras será fendido
pelo meio para Oriente e para Ocidente. Jesus Cristo pisará com um pé no norte do Monte das Oliveiras e um pé no sul. E esse monte vai fender, vai abrir um vale, tá? Então, esse monte vai abrir, abrir no meio, quer dizer, de norte e sul, e vai surgir um vale do ocidente para oriente, tá? Então, aqui fala: a metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, para o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, todos os santos com ele. Aleluia! Irmãos, ele vai salvar os remanescentes de Israel. Todos que ele conseguiu reunir, os anjos conseguiram reunir, todos os eleitos ali em Jerusalém, eles vão ser salvos. Irmãos, todos eles serão salvos. Todos eles serão os remanescentes de Israel, tá? Então vamos continuar. Versículo, voltando lá para Atos 25. Mateus 25, versículo, ó Senhor Jesus, versículo 32, é isso, Todas as nações serão reunidas em sua presença. Todas as nações se referem, irmãos, os gentios que sobreviveram à grande tribulação, tá? Por quê? Porque os seguidores de Anticristo foram destruídos na batalha de Armagedon. Isso está em Apocalipse 16, vamos dar uma olhada. Apocalipse 16. Vocês não são obrigados a acreditar em mim. Está aqui na Bíblia. 16, versículo 14. Primeiro você vê, versículo 12: derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo. Ali, alguns versículos antes fala, são os 10 reis que se sujeitaram ao anticristo, aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus poderoso. Eis que venho sem demora, eis que venho como ladrão, como vem o ladrão. Bem-aventurados aquele que vigia, guarda suas vestes, para que não ande nu, não se veja sua vergonha. Essa é uma palavra, na verdade, para vinda secreta, porque aquele dia já será tarde, tá? Versículo 16: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, E capítulo 19 de Apocalipse, versículo 19, você vai ver, porque no versículo 11 mostra Cristo como aquele general, com seus vencedores, vai lutar essa última luta, última guerra, tá? E versículo 19: e eu vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados a pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, que somos nós. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos para dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Irmãos, houve todos os seguidores, todos que se juntaram para lutar contra o povo de Israel,
serão mortos. Todos serão mortos. Aí então restará, né, os gentios, os que não seguiram, não fizeram parte dos exércitos, eles ainda permanecerão vivos. E são esses que Cristo vai julgar, entendeu? A partir desses dois capítulos, desses dois versículos, tá? Então, Cristo virá no trono da sua glória para julgar sobre as nações. Ele vai julgar onde? Onde será estabelecido o trono do julgamento? Irmão, será em Jerusalém, sabia? Esse trono da glória de Cristo será em Jerusalém. Dá uma olhada em Lucas 1, 32, 33. Eu estou dando muita informação para vocês, né? Mas é bom vocês saberem. Lucas 1. 32. Onde está? Versículo 31 fala: eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Vocês entenderam que nesse momento da sua vinda pública, ele vai se assentar no trono de Davi e na casa de Davi. Vai se assentar ali em Jerusalém para governar. Sabe por quê? Porque os judeus remanescentes que serão salvos naquele dia, naquele momento, eles serão salvos para formar o reino messiânico. Já falei sobre isso. O reino messiânico é um reino que estará no milênio, na parte terrena. Vocês se lembram ainda daquilo que eu falei? Né? Se for fácil, lembra os irmãos com aquele círculo, né, do reino milenar. Quem sabe vocês recordam um pouco. Não sei se os irmãos estão prontos para projetar. Mas, irmão, aí vocês se lembrarão que os judeus remanescentes, eles serão, está aqui já? Os judeus remanescentes, eles serão sacerdotes, ali, vocês estão vendo? Os israelitas, ali são os remanescentes judeus, eles serão sacerdotes aqui na terra, durante o milênio, para apacentar, para ajudar as nações. E quem são essas nações? São os gentios que restaram depois da batalha de Armagedon, tá? Então, aqui formará o reino do Messias, formará aqui na terra o reino messiânico. E quem vai reinar, né? Quem é o rei do reino messiânico? É o Messias, tá? Então ele vai se assentar em Jerusalém no trono da sua glória. E ele vai comandar os israelitas, o povo de Israel, para servirem, para ajudarem as nações a servirem ao Senhor. Ele vai sentar no trono. Então, irmãos, por que ele fez questão de julgar em Jerusalém? Colocar o seu trono da glória para julgar as nações, para as nações, para os gentios se acostumarem que eles vão viver debaixo do governo do Messias e sob o serviço dos israelitas. Vocês entenderam? E nós onde vamos estar? Na parte celestial. Parte celestial, que é a manifestação do reino dos céus. Cristo também estará lá, né? Irmãos, na parte celestial significa o quê? A gente não vai cair do céu? Como é que a gente vai ficar no céu? No céu não cai, principalmente os mais gordos. Vai cair do céu. Irmãos, nós os vencedores, nós vamos ganhar um corpo de ressurreição, um corpo da glória, um corpo incorruptível. Esse corpo, irmãos, não terá mais massa. Esse corpo não será mais matéria, não será constituído de matéria. Irmão, toda a matéria está sujeita à ação da gravidade. Mas não sendo matéria o nosso corpo da ressurreição, não estaremos sujeitos à
gravidade. Nós entraremos, irmão, na esfera da eternidade do Senhor. Nós poderemos ir e vir, irmão, sem meio de transporte. Não dependeremos mais de aviões, de carros, né, para nos locomover. Irmãos, principalmente, eu falei isso ontem para os irmãos e hoje de manhã também para os irmãos na oração, principalmente os mais gordos, né? Graças a Deus, vou ficar livre né, no meu corpo pesado, né, tal. Bom, então, irmãos, graças ao Senhor que vai, né, isso tudo será, né? Então aí ele vai reunir esses gentios, tá? Senhor Jesus, já está avançado de novo o tempo. Então, ele vai separar, vamos lá, vamos ler, 25. Ele vai separar as nações, né? Separará dos cabritos as ovelhas. Na verdade, ele quer as ovelhas, tá? Então, irmãos, quando ele vai colocar as ovelhas do seu lado direito na Bíblia é sempre um lugar de honra, sabia? Um lugar de honra, tá? E vai colocar os cabritos do lado esquerdo, tá? Então, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas por quê? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondeu-lhe, dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses pequeninos, a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ué, quando será que eles fizeram isso? Agora tem uma explicação, tá? Durante a... Bom, eu não tenho tempo de ler muitas outras coisas que eu preparei, mas eu vou correr um pouquinho. Durante a grande tribulação, tá? Vamos lá, Apocalipse 13. Abre sua Bíblia em Apocalipse 13. Vocês têm um tempinho a mais, não? Já passei do tempo, mas vamos um pouquinho mais. Vamos um pouquinho mais, tá bom? Apocalipse 13. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o meu coração ferve pela vinda do Senhor. Versículo 15. Eu vou ler versículo 14, né? Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, isso é o falso profeta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, que é o anticristo, aquele que ferida a espada sobreviveu. Quer dizer, quando começar a grande tribulação, aquele homem que terá capacidade de afirmar uma aliança que dará, né, oportunidade para o povo de Israel construir o terceiro templo, e essa aliança será quebrada no meio, e nesse momento, irmãos, esse homem morrerá, será ferido, mas ele voltará a viver, né, provavelmente, segundo, né, a versão Restauração, entrará o espírito de Nero nele, ele ficará pior, tá? E então ele aqui fala, a besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, tá? Versículo 15, e lhe foi dado comunicar fôlego a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Isso já começando a grande tribulação, tá? Aí, irmãos,
ele vai ter controle total, irmãos, com a tecnologia que nós temos hoje, ainda mais daqui mais um pouco, vai ter mais ainda avançada a tecnologia, e ele vai ter controle sobre todos os habitantes da terra. Como é que ele vai controlar? Leia aqui: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, tá? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, tal. Bom, então o que é isso? Como é que ele vai controlar os habitantes da terra? Quem adorar a imagem da besta vai receber uma marca na mão direita ou na fronte. O que é isso? Pode ser um chip. Com o mundo avançado de hoje, pode ser um chip, ou pode ser qualquer coisa que substitua o chip. Quer dizer, então, irmão, vai chegar um momento que não haverá mais necessidade de você carregar documentos na carteira. Identidade, CPF e tal, não precisará mais. Esse chip tem todas as suas informações e reconhece a sua identidade. E se você não tiver esse chip, você não tem emprego, tem onde trabalhar, você não abrirá loja, você não poderá fazer seu negócio, não é isso? Você não poderá ir no supermercado comprar, porque não haverá mais nem cartão de crédito, nem talão de cheque, nem circulará dinheiro em cash. Tudo vai ser por meio do chip. Você vai para a mercearia, é o chip que paga, entendeu? E se você não tem chip, você não come, não bebe, não vive aqui na terra. Vocês entenderam? Então, a não ser que você adore a besta. Então vai adorar a besta. Você vai receber então essa marca na mão direita, na mão esquerda, na fronte, tá bom? Então, os que não quiserem adorar a besta, né, o povo de Deus, os filhos de Deus, irmãos, vão se negar a adorar a besta. Eles vão viver aqui ou como? Não vão morrer, tá? Aí o que acontece? E Deus então preparou uma situação, tá? Deus preparou uma situação. Haverá então aquele dia, tá? Versículo 6. No capítulo 14 de Apocalipse, versículo 6: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar sobre que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo, língua e povo. Esse anjo vai pregar um outro evangelho, não é mais o evangelho da graça, porque o evangelho da graça, irmão, terminou com a era da graça. Não tem mais possibilidade de alguém ser regenerado pelo Espírito. Não haverá mais oportunidade, irmão, de alguém receber a vida de Deus para dentro de si, tá? Então virá, nesse tempo difícil, virá um anjo e dirá o quê? Em grande voz: temei a Deus e dai-lhe a glória. Dai-lhe glória, porque é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Vocês receberam a marca da besta, vocês estão adorando a besta, mas na verdade Deus é Deus. Temei a Deus, adorem a Deus, que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E vai estar chegando era um momento do juízo. Então, entre as pessoas do mundo, os gentios, incrédulos, alguns ouvirão e temerão, ouvirão esse evangelho pregado pelos anjos, temerão a Deus. O que eles farão? Eles então recolherão em casa ou em algum abrigo esses cristãos, os filhos de Deus, o povo de Deus, que não puderem, não tem a marca, não puderem sobreviver. Então eles vão cuidar desses, como na Segunda Guerra Mundial, muita gente escondeu os judeus em casa. Não é isso? Então, irmãos, vão alimentar. Por isso, irmão, quando Jesus fala: quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me deram de vestir. Quer dizer, eles cuidaram dessas pessoas por temerem ao Senhor. E os cabritos são aqueles que não estão nem aí. Não, eles merecem castigo, merecem morrer, porque o sentimento anti-Deus será muito forte, na grande tribulação. Bom, irmãos, aí então esses serão os gentios que o Senhor falou, vem para, voltando lá.
ó Senhor Jesus, entra para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, eles, por que posse do reino? Irmãos, esse reino, eles serão transferidos, as ovelhas serão transferidas para, naquele círculo, para a parte terrena. Embora eles não terão recebido a vida eterna para dentro deles, mas eles terão privilégio de entrar para a esfera da vida eterna. Vocês entenderam? Eles vão viver aqui na terra como homens que têm massa, têm matéria, tá bom? Eles vão viver, só que vão viver dentro da eternidade do Senhor, tá? Mas nós não, nós vamos viver na parte celestial, né? Porque nós teremos a vida eterna do Senhor. É totalmente diferente, tá? Então, irmãos, ele vai juntar, e os judeus remanescentes salvos, né? Zacarias 8, 20 a 23, dá uma olhada. Senhor Jesus. Já estou terminando, aguenta mais um pouco. Zacarias 8, 20, né? Assim o Senhor dos Exércitos ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos, e eu também irei. Irmãos, isso não são mais você e eu, não. Esses são as nações que ficarem na parte terrena, né? Serão as ovelhas que ficaram aqui na terra. E virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na hora da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Esse será no milênio, tá bom? Na parte terrena. E, irmãos, o reino de Messias na parte terrena estará sobre, né, o governo de Cristo e os vencedores na parte celestial. Sabia? Nós vamos reinar sobre o reino messiânico aqui na terra, sobre os judeus e sobre as nações, tá? E, ó Senhor Jesus, a nação de Israel será em Canaã, tá? Desde o rio Nilo até o Eufrates, de onde os judeus salvos governarão toda a terra. Isso está vou ler os versículos, não vou ter tempo de ler. Isaías 60, versículo de 10 a 12, e Zacarias 14, versículo 16 a 18, tá? Então, irmãos, a parte celestial e espiritual, né, será a manifestação do reino dos céus, onde os crentes vencedores desfrutarão do galardão do reino, tá? Então, irmãos, é maravilhoso. Então o Senhor dirá também para o da esquerda, os cabritos, né? Apartai-vos de mim, versículo 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então o fogo eterno aqui é lago de fogo. Está em Apocalipse 20, versículo 14 e 15. Os cabritos perecerão no lago de fogo, perdição eterna, tá? Depois do anticristo e do falso profeta, em Apocalipse 19, versículo 20, que nós lemos, e antes do diabo e dos pecadores ressuscitados, porque ainda haverá pecadores que não foram ressuscitados para julgamento, que só será julgado depois do milênio, no grande trono branco de Deus. Aí então eles serão lançados também para o lago de fogo, juntamente com Satanás, irmãos, e a última a ser lançado no lago de fogo será a morte. Quando a morte for lançada, o último inimigo, irmão de Deus, foi lançado no lago de fogo. Aqui na terra, irmãos, Deus vai reinar para sempre. Então, Cristo terá terminada a sua missão. A missão dada em Mateus 16, irmãos, vai terminar só aí. Então, quando o diabo, né, Satanás, for colocado no lago de fogo e a morte for colocada no lago de fogo, irmãos, então Cristo, né, ele entregará o reino ao Pai. E ele mesmo se sujeitará ao Pai. E 1 Coríntios 15 fala: então Deus será tudo em
todos. Tá? Por isso, irmãos, ó Senhor Jesus, terminei a minha palavra. Irmãos, eu quero dizer para vocês, a minha intenção não é passar essas palavras de curiosidade como escatologia, não. Eu quero encorajar vocês a serem vencedores. Hoje, irmãos, vamos colaborar com Cristo, né, na sua missão de edificação da igreja. Vamos cuidar bem dos seus bens, do seu negócio. Vamos pregar o evangelho nas ruas, trazendo os bens do Senhor para dentro de casa. Vamos cuidar bem dos bens do Senhor. Vamos edificar com os bens do Senhor. Vamos terminar essa era concluindo a edificação da igreja. E vamos juntamente com Cristo vencer a última batalha de Armagedon. Vamos participar desse julgamento das nações no trono da glória do Senhor. E nós vamos participar reinando com Cristo na parte celestial durante 1000 anos. E nós vamos também junto com Cristo nos sujeitar ao Deus Pai na eternidade futura. Para todos sempre, irmãos, Deus reinará. Jesus é o Senhor, amém.